borboleta fluorescente e a vespa, o território da estrutura frágil, onde o amor não sustenta o que não tem chão. A cena se passa em um território de construção delicada e tempestade iminente, em um lugar onde algo foi erguido com intenção, mas sem material para durar. É o habitat simbólico da vespa, e ela carrega em si a tragédia de quem construiu com o que tinha, mesmo sabendo que não era o suficiente. O cenário é uma clareira pequena e abrigada, na borda de uma floresta densa e úmida. O chão é de terra macia e escura, coberta por folhas caídas e pequenos fragmentos de cascas que amortecem cada passo. As árvores ao redor são altas e antigas, seu tronco coberto por líquen prateado e musgos profundos. Seus galhos se estendem sobre a clareira como braços que tentam proteger, mas não podem. Pendurado em um galho baixo, quase no centro da clareira, está um ninho. É uma estrutura delicada e frágil, feito de fibras vegetal mastigada, saliva e fragmentos de cascas, modelada em camadas finas como papel. Suas paredes são tão translúcidas em alguns pontos, deixando ver o interior vazio. O ninho oscila suavemente com o vento, como se qualquer brisa pudesse derrubá-lo. Acima, o céu escurece rapidamente. Nuvens pesadas e cinzentas se acumulam, carregadas de chuva iminente. O ar muda, fica denso, pesado, elétrico. Pequenas gotas isoladas começam a cair, testando a resistência do que está abaixo. A luz é cinzenta e opressiva. Não a luz suave do entardecer, mas a luz de quem sabe que a tempestade vem. O vento sopra em rajadas irregulares, cada vez mais fortes, fazendo o ninho balançar perigosamente. No chão, ao redor da árvore, pequenos fragmentos de ninho já caíram, pedaços de parede, restos da construção, a prova de que a estrutura já está cedendo. É um lugar de beleza frágil e destruição anunciada, o tipo de lugar onde você pode ver em tempo real o amor desmanchar. Pousada em um galho próximo ao ninho, imóvel como uma escultura de papel e asas, está a vespa. Seu corpo é alongado e elegante, em tons de preto brilhante e amarelo ouro, com asas translúcidas e delicadas que vibram ligeiramente com o vento. Sua cintura é fina como um fio, uma ilusão de fragilidade que esconde uma determinação feroz. Seus olhos são grandes, compostos, multifacetados. Eles vêm em todas as direções ao mesmo tempo. E neste momento, vem o ninho balançar, as nuvens escurecerem, as primeiras gotas caírem. Ela vê, ela não se move. Sua postura de quem já fez o que podia. As mandíbulas poderosas para o seu tamanho estão fechadas, mas não em tensão, em aceitação. As patas dianteiras, finas e ágeis, seguram o galho com a leveza de quem não precisa mais se agarrar. Seus olhos, quando encontram a borboleta, não expressam desespero, expressam a lucidez de quem já sabia e construiu mesmo assim. Atrás dela, o ninho balança, mais uma rajada, mais um pedaço que cai. Ela não olha para trás, não precisa, ela sabe. Na borda da clareira, pairando sob as primeiras gotas de chuva, está a borboleta fluorescente. Suas asas, translúcidas, com padrões neon, azul, ciano, rosa e roxo, emitem uma luz que ainda tenta iluminar, mas a tempestade está apagando tudo. Sua luz antes vibrante agora luta contra o cinza do céu. Ela não se aproxima do ninho, ela observa de longe, como quem já sabe o fim, mas precisa testemunhar. Seus olhos percorrem a cena, o ninho frágil, as nuvens escuras, a vespa imóvel, os fragmentos no chão. Ela vê a intenção, vê o esforço, vê o material insuficiente. Sua luz, ao tocar o ninho, revela cada falha na estrutura. As paredes finas demais, a fixação instável, os pontos por onde a chuva já começou a entrar. Quando a vespa fala, sua voz oscila, não em julgamento, mas em reconhecimento. O reconhecimento de que amar não é o mesmo que sustentar.
Ela está pela primeira vez diante de alguém que construiu com amor, e isso não foi suficiente. Entre a borboleta e a vespa não há distância que a intenção possa vencer. Há um ninho que desaba. A luz da borboleta, ao tocar a vespa, revela que a determinação esconde. O cansaço em suas asas, a umidade de seus olhos, a forma como sua mandíbula se fecha um pouco mais a cada pedaço que cai. A vespa, ao sentir a luz da borboleta, algo se aperta dentro dela. Não foi o suficiente para reconstruir. O material acabou, o tempo acabou, a intenção não impermeabiliza. Ao longo do diálogo, algo muda, mas é na chuva, não nelas. Quando a borboleta diz, seu ninho é lindo, sua voz é suave, sem condescendência. Quando a vespa responde, eu fiz com o que eu tinha. Há uma voz não densa, apenas verdade. Quando a borboleta diz, parece frágil, sua luz se suaviza, como se ela estivesse nomeando o óbvio com cuidado. Quando a vespa responde, parece, suas asas vibram uma vez. Quando a borboleta pergunta, você acredita que aguenta? Sua voz é uma pergunta real. Quando a vespa responde, acredito no que senti quando construí. Há em sua voz a primeira fissura. Quando a borboleta diz, isso não é a mesma coisa, sua luz se intensifica ligeiramente. Quando a vespa responde, eu sei, a palavra é pequena e pesada. Quando a borboleta diz, está começando a chover, sua voz não é alarme, é constatação. Quando a vespa responde, eu ouvi, suas patas não se movem. Quando a borboleta pergunta, não vai reforçar? Sua luz treme. Quando a vespa responde, não tem outro material. Há em sua voz a aceitação mais dura. Quando a borboleta pergunta, você se culpa? Sua voz é baixa e íntima. Quando a vespa responde, não, a palavra é imediata. Quando a borboleta pergunta, culpa o amor? Sua luz oscila. Quando a vespa responde, também não. Suas mandíbulas relaxam. Quando a borboleta pergunta, então o que faltou? Sua voz é a pergunta que todos fazem. Quando a vespa responde, chão. A palavra é definitiva. Quando a borboleta diz, mas havia intenção. Sua luz se espalha, como se ela estivesse tentando encontrar um sentido. Quando a vespa responde, intenção não é impermeabilizar. O silêncio que se segue é o verdadeiro. Quando a borboleta diz, eu fiquei, sua voz carrega a memória do esforço. Quando a vespa responde, eu também, há em sua voz eco. Quando a borboleta diz, não foi suficiente, a frase não é acusação, é fato. E quando a vespa responde, não, a palavra carrega tudo. Quando a borboleta pergunta, dói ver desmanchar, sua voz quebra ligeiramente. Quando a vespa responde, dói mais perceber que era previsível. Seus olhos se fecham num instante. Quando a borboleta pergunta, você sabia? Sua luz se concentra. Quando a vespa responde, eu pressentia. Há em sua voz a culpa lúcida. Quando a borboleta pergunta, e agora? Sua voz é aberta, sem exigência. Quando a vespa responde, agora eu escolho o material. Suas asas se abrem ligeiramente, como se ela estivesse preparando para algo novo. Quando a borboleta pergunta, e o amor? Sua luz se suaviza. Quando a vespa responde, o amor fica. A palavra pesa. Quando a borboleta pergunta, onde? Sua voz é quase um sussurro. É quando a vespa responde, onde houver base, a chuva começa a cair mais forte. O ninho desaba, a vespa não se move. A borboleta não foge, apenas testemunha. Existem detalhes cruciais nessa cena. O primeiro é o ninho de papel, frágil, translúcido, feito com o que havia, com certos amores construídos com intenção, mas sem chão. O segundo, as asas da vespa, vibrantes, delicadas, inúteis contra a chuva, com a beleza que não protege. O terceiro, os fragmentos no chão, o que resta depois que a estrutura cai, a prova de que houve construção e a prova do que não foi suficiente. O quarto, a chuva que começa, anunciada, inevitável, sem culpa, como o tempo, que testa o que foi construído.
O quinto, a luz da borboleta enfrentando o cinza. Ela luta para iluminar, mas a tempestade é maior, como a tentativa de encontrar sentido na destruição. O sexto, a imobilidade da vespa. Ela não tenta segurar o ninho, porque sabe que não adianta. O sétimo, o olhar que não desvia. Ambas testemunham a queda. Não há fuga, apenas lucidez do que vê o que era previsível. O oitavo, a última frase. Onde houve base, não é desistência do amor, é a escolha de onde investir. Eu coloquei no título do diálogo o nome, a borboleta florescente e a vespa, mas talvez poderia ter o título de Onde houver base.